E hoje temos aqui na Casa de Jesus o Jefferson Ponqueroli, que é trabalhador da Casa Espírita Allan Kardec de Itajaí, e ele irá nos falar sobre obsessão e desobsessão. Que Jesus os abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus nos permita, enquanto estivermos aqui refletindo em torno da doutrina espírita, termos serenidade, lucidez, para que esse esclarecimento nos promova a renovação de pensamentos, a renovação de sentimentos. Obsessão e desobsessão, as terapêuticas espíritas, essa proposta de refletirmos durante este período em que aqui estivermos. E antes de tratarmos especificamente de obsessão, é necessário compreendermos a diferença de influência espiritual e obsessão. Será que há diferença entre a influência espiritual e a obsessão espiritual? Será que os espíritos conseguem efetivamente nos influenciar? E é exatamente isso que Allan Kardec pergunta na questão 459, que talvez muitos de nós já a conhecem. Ele questiona então: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Portanto, nós temos, a partir da questão 459, uma realidade da nossa existência. Nós estamos a todo instante recebendo as influências espirituais que influenciam não somente os nossos pensamentos, mas o que nos chama mais atenção, os nossos próprios atos. E essa influência é de tal ordem que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Portanto, há essa intercomunicação, esse intercâmbio incessante com o plano espiritual. E como se dá esse processo de influência espiritual? Allan Kardec, na obra Gênese, vai nos esclarecer. No capítulo 14, item 15, Allan Kardec vai dizer que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Portanto, nós, a partir do momento que nós pensamos, nós criamos imagens fluídicas. Formas, pensamentos, na palavra do Espírito André Luiz, nas suas obras, iniciando em Nosso Lar, que vão narrar a vida no mundo espiritual. Quando nós pensamos, nós criamos uma forma pensamento, uma imagem fluídica. E essa imagem, então, é refletida no nosso perispírito. E os espíritos, então, percebem na nossa alma esse reflexo dos nossos pensamentos, essa forma pensamento. Por isso, Allan Kardec, logo a seguir, a questão 459, vai questionar os espíritos que se há algo nos nossos pensamentos que nós conseguimos esconder, escamotear. E os espíritos dizem que não. Os mais secretos pensamentos, aqueles que nós, de certa forma, buscamos esconder de nós mesmos, os espíritos estão observando. Porque pensamento, como nos fala Allan Kardec na obra Gênese, é uma criação, uma imagem fluídica. Portanto, cada um de nós, nesse exato instante, estamos pensando, estamos criando uma imagem fluídica. E os benfeitores espirituais que estão aqui, os espíritos que nos cercam, que nos acolhem, estão lendo esses nossos pensamentos. O que por si só já nos dá uma imensa responsabilidade da nossa produção mental, do que estamos pensando, do conteúdo dos nossos pensamentos, de
todos os instantes, o que estamos pensando. Porque somos efetivamente observados do plano espiritual por essas imagens fluídicas, esses pensamentos que criamos. Por isso, Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, de forma muito lúcida, vai dizer que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo de Tarso, há 2000 anos, não tinha evidentemente conhecimento da obra Gênesis, do livro dos Espíritos, mas ele compreendia o Evangelho de Jesus. E vai já se referir, ele que tinha contato com os espíritos, o mundo espiritual, como narrado na sua carta aos Coríntios. Ele tinha a certeza de que todos nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, espíritos que nos observam, espíritos que estão atentos às nossas ações, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Por isso ele vai nos recomendar que deveríamos deixar de lado tudo aquilo que embaraça os nossos passos, que embaraça o nosso propósito de evolução, que é justamente essa carreira que nos está proposta. Que carreira é essa que Paulo se refere? Senão a nossa evolução. Senão esse processo que todos nós estamos inseridos, de a cada dia sermos melhores. Apesar dessa nuvem de testemunha, porque nem os Espíritos falaram a Allan Kardec, nem Paulo se refere na sua carta aos Hebreus, o teor dessa nuvem de testemunhas. E nos perguntamos então, quem são esses Espíritos que estão nos observando? Como eles se ligam a essas imagens fluídicas? Será que são bons espíritos ou será que não são tão bons assim os que estão conosco? Sueli Caldas Schubert vai nos dar uma orientação na sua obra intitulada Obsessão e Desobsessão. E ela vai nos dizer, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais, que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram, no tempo e no espaço, para cobrar a dívida que contraímos. Portanto, Sueli vai nos esclarecer que essa influência espiritual que nos alcança, ela pode ser oriunda dos benfeitores, dos amigos espirituais, até mesmo daqueles parentes que desejam nos auxiliar. Como está descrito no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar do anjo da guarda, do benfeitor, do amigo espiritual que nos auxilia. E lá Allan Kardec questiona se os parentes, um pai, por exemplo, pode, após a sua desencarnação, desejar tutelar os seus filhos. E os Espíritos dizem que sim, que se eles tiverem condições, ele poderá auxiliar. Exatamente o que Sueli vem nos trazer, proporcionando a influência benéfica. Espíritos que nos desejam o bem, que desejam nos orientar, fazer com que nós percorramos o caminho que nos compete. Mas nos esclarece Sueli que há também aqueles que nós prejudicamos, nesta vida ou em outras existências, que de alguma forma buscam nos encontrar no espaço e no tempo, para trazer o desejo que nutrem de nos prejudicarem, de nos perseguirem. E é exatamente nesse caminho que nós vamos, então, aprofundar um pouco mais as nossas reflexões para compreendermos, então, o processo da obsessão. Vimos, então, que há essa influência espiritual, que, de acordo com os nossos pensamentos, podemos identificar
os espíritos ou o teor dos espíritos que nos acompanham, já que eles se ligam, como dizem os espíritos de Allan Kardec, pela afinidade de pensamentos. Atrairemos aqueles espíritos que tenham o mesmo desejo, que nutrem os mesmos sentimentos e que encontram em nós, então, a identificação, assimilando pela afinidade esse mesmo desejo, esse mesmo intento. E a obsessão? Allan Kardec vai nos dizer, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, vai nos dizer que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Portanto, a obsessão, podemos dizer, não é somente uma influência espiritual, não é aquele espírito que detecta em nós um pensamento, uma imagem fluídica que projetamos em nosso campo mental, se identifica com aquilo e quando nós mudamos o pensamento, ele segue o passo dele. A obsessão se dá pela ação persistente de um espírito mau. Portanto, ele nos identificou no espaço e no tempo e busca então exercer influência, atuar sobre as nossas ações, provocando então, diz Allan Kardec, desde uma simples influência moral, até então a perturbação completa das nossas faculdades mentais. Ou seja, desde a obsessão simples, passando pela fascinação até a subjugação completa. E continua o codificador então. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Portanto, como ocorre a obsessão espiritual? Como se dá esse processo? Allan Kardec vem nos esclarecer que a obsessão decorre de uma imperfeição moral do encarnado, ou seja, nossa. Nós trazemos no nosso mundo íntimo uma imperfeição moral. Essa imperfeição moral, então, permite a esse espírito iniciar esse processo de influência, essa ação persistente. Manuel Filomeno de Miranda vai nos falar que nós damos ao espírito obsessor uma tomada mental, ou seja, nós abrimos espaço e o espírito obsessor vem como num plugue e conecta a nossa mente. Passa então a ter essa ação persistente, a projetar em nosso pensamento ideias que não são nossas, que nós assimilamos, que nós passamos a nutrir essas ideias em nosso mundo íntimo. Nós começamos então a mudar a nossa própria existência, a seguir este ou aquele passo equivocado por essa influência obsessiva, por essa imperfeição moral que cada um de nós traz em seu mundo íntimo. E diz então Allan Kardec, quase sempre a obsessão decorre de um desejo de vingança. Desejo de vingança que o espírito obsessor busca em decorrência de uma ação do passado. Na maioria das vezes, diz Allan Kardec, de vidas precedentes, de vidas anteriores, onde nós mantivemos um relacionamento, relações, e então o espírito busca hoje a vingança. E quais são então as predisposições à obsessão? E Allan Kardec volta novamente a trazer o tema em O Livro dos Médiuns, quando ele vai falar: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Mas quais são essas imperfeições? Quais são essas predisposições
à obsessão espiritual. Emmanuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão, vai nos falar: em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Então, Emmanuel Filomeno de Miranda vem nos dizer que nós, os encarnados, trazemos esses fatores, essas predisposições que são preponderantes, que determinam, então, esse processo obsessivo, essas imperfeições morais. E continuamos. Sueli Caldas, no livro Obsessão e Desobsessão, vai nos dizer: a invigilância é a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio degradante entre mentes desequilibradas. O inevitável encontro entre credor e devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. Portanto, pela nossa vigilância, nós abrimos essa porta. O plugue mental trazido por Emmanuel Filomeno de Miranda, essa nossa vigilância que permite que os nossos pensamentos cheguem, permite que pensamentos cheguem ao nosso campo mental e nós agasalhamos. Não estamos nem pensando, por exemplo, no estado de irritação. Agravando um pouco mais a situação, muitas vezes não estamos nem pensando num suicídio. E, de repente, esse espírito começa a projetar em nosso campo mental imagens de suicídio, de irritação, de raiva, de ódio. E nós assimilamos esse pensamento e começamos a nutri-lo em nosso mundo íntimo. Vejamos, estávamos invigilantes. Por que esse pensamento? Se eu estava bem. Por que esse pensamento chegando ao meu mundo íntimo? Por que eu agasalho esse desejo? Por que eu abro esse espaço mental? Já que, como vimos, a influência espiritual é incessante. E devemos estar atentos àquilo que pensamos e àquilo que nos chega através dos pensamentos. Num estado de vigilância. Por isso Jesus vem nos recomendar vigilância e oração. E evidentemente Jesus falava da vigilância dos pensamentos, da vigilância dos nossos sentimentos, já que quando nós pensamos, nós envolvemos esse pensamento naquilo que sentimos, nos nossos sentimentos, e nós então permitimos aos espíritos nos alcançar. Por isso, a necessidade da vigilância. E Sueli vem nos dizer que esse momento de encontro, reencontro de mentes desequilibradas, o encontro entre credor e devedor, para o ajuste necessário, o ajuste que não conseguimos alcançar através do perdão e do amor, e que agora nos chega através desse processo de obsessão, esse desejo que o Espírito nutre de vingança, de nos alcançar. Isso ele vai nos dizer, então, alguns dos estados emocionais que representam invigilância em nossa vida. Lemos ou passamos? Vamos ler, então. Revolta, ódio, ideias negativas de qualquer espécie, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, vícios de toda ordem, fumo, álcool, tóxicos e etc. Invigilância da nossa parte. Podemos ter um estado passageiro de revolta. Se estamos vigilantes, nós identificamos essa revolta e nós passamos a trabalhar em nosso mundo íntimo
para dissolver a revolta, transformá-la em esperança, em fé em dias melhores. O ódio, vejamos que são imperfeições morais que nós nutrimos. Pela nossa invigilância, os espíritos, esses que vêm nos cobrar em determinado momento, no espaço e no tempo, percebem em nós essas imperfeições. E eles então fazem com que ela fique superexcitada, ou que ela venha à tona, que percamos o controle. Ou seja, o ódio é nosso, a revolta é o nosso estado íntimo. E os obsessores vêm fazer com que esse ódio aumente, que esse ódio se transforme numa ação impensada. E assim nós vamos falar das ideias negativas, do pessimismo, do medo, do ciúme, que são sentimentos que, vez ou outra, nutrimos, o que é natural da nossa condição evolutiva. Mas, como falamos, através da vigilância, quando nós detectamos, nós passamos a trabalhar. Nós passamos a modificar a nossa estrutura íntima, as nossas paisagens mentais. Vamos dissolvendo esses sentimentos, para que esses espíritos não nos alcancem, seja através de uma influência espiritual, seja através de um processo obsessivo. Não vamos dar campo mental, não vamos dar a tomada mental, para que esses espíritos então possam nutrir o nosso mundo íntimo com esses pensamentos. E quem é o obsessor? Já que nós pensamos nesse espírito mal, que vem através de uma ação persistente nos perturbar, nos influenciar, nos prejudicar. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, através de Chico Xavier, vai nos dizer: obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Emmanuel já vem nos convidar a uma reflexão muito mais profunda. O obsessor, portanto, é alguém muito próximo. É alguém que foi preparado por nós mesmos, pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias mãos, e que nos reencontrou para o ajuste que nós podemos, em algum momento, ter fugido da responsabilidade dos nossos atos. E por isso, Sueli vai nos dizer: o obsessor é uma pessoa como nós. Não é um monstro teratológico saído das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. O obsessor é o irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. O obsessor, em última análise, um irmão enfermo e infeliz, dominado pela ideia fixa, monoideísmo, de vingar-se, esquece-se de tudo mais e passa a viver em função daquele que é o alvo de seus planos. Portanto, o obsessor é uma pessoa como nós. Quando nós atravessamos esse processo doloroso da obsessão espiritual, talvez não doloroso, mas perturbador, nós desejamos que esse espírito seja arrancado do nosso lado, do nosso convívio, que seja afastado. E não nos damos conta de quem é o nosso obsessor. É um irmão enfermo e infeliz, na fala de Sueli Caldas Schubert. É alguém que traz uma única ideia, um único desejo de vingança. É aquele cujos sofrimentos e desenganos tiveram a nossa participação. Não é, portanto, um demônio na figura teológica, não é um diabo, é um irmão. Nós vamos lembrar do livro Entre a Terra e o Céu, quando a pequena Eveline, adolescente, jovem,
faz uma prece, uma rogativa ao plano espiritual. Desejava auxílio, desejava que o mundo espiritual auxiliasse na sua problemática familiar, já que a sua madrasta estava acamada num processo profundo de depressão. E essa prece, então, dirigida à sua mãe, não encontrando resposta no plano espiritual, direcionada para nosso lar, direcionada a Clarencio. Clarencio, então, recebe a prece, recebe a autorização das altas esferas espirituais. Poderia, então, reunir um grupo de trabalhadores do plano espiritual e descer a crosta da terra para auxiliar a pequena Eveline. Quando chegam à casa da jovem, a observam num quarto, em prece. No quarto ao lado, sua madrasta, num quarto escuro, deitada, num longo processo de transtorno depressivo. E Clarencio diz então a André Luiz, aos outros espíritos que acompanhavam, que tratava-se ali de uma depressão originada de um processo obsessivo. Ou seja, havia ali a ação persistente de um espírito mau sobre aquela senhora, aquela mulher, aquela mãe que estava ali acamada. E eles então vão atrapalhar, vão trabalhar para que aquela situação seja solucionada. E André Luiz então se depara com o espírito obsessor, ali exercendo a sua ação persistente, fazendo com que a melancolia, a tristeza, causado por um processo de culpa e remorso daquele espírito, daquela senhora obsidiada, provocasse então a ação daquele espírito. E eles então recebem a informação de Clarencio de que o espírito obsessor era, na realidade, a própria mãe de Eveline, que não aceitava aquela nova mulher no lar, assumindo a função de mãe, sendo madrasta da sua filha e do seu filho. E o ódio que nutria por aquela mulher faz com que ela então se transforme em obsessora. Por isso a compreensão de cada um de nós, no sentido de compreender que o obsessor é uma pessoa como nós, é um espírito enfermo. Nos coloquemos agora na situação de estarmos nós no plano espiritual. E nós retornamos ao nosso lar, encontramos a nossa companheira, o nosso companheiro, nossos filhos, num novo convívio. Como nós agiríamos? Como está dentro de nós o Evangelho de Jesus, que nos permite compreender o amor num sentido muito mais amplo, saindo dessas posições sociais e familiares em que nos encontramos? Como reagiríamos nós ao atravessar a rua e sermos atropelados? Desencarnarmos uma situação de violência? Qual a nossa estrutura íntima? Será que conseguiríamos, através do amor e do perdão, seguir a nossa existência? São, evidentemente, questões graves, que devem promover a nossa própria reflexão, para que nos momentos difíceis da nossa existência, como nos falou a mensagem inicial, possamos nós luarizar o nosso mundo íntimo, nos afastando desse estado íntimo, da invigilância, já que nós pensamos na condição de obsidiados. E agora estamos nos colocando na condição de potenciais obsessores. Porque se nós nutrimos no nosso mundo íntimo ciúme, egoísmo, irritação, impaciência, ódio, revolta, ira, evidentemente, ao chegarmos no plano espiritual, estaremos com essa mesma estrutura íntima, esses mesmos sentimentos, esses mesmos valores. Agora, se conseguimos trabalhar desde agora paciência, compreensão,
tolerância, podemos desencarnar nesse instante e alcançaremos o plano espiritual sem qualquer perturbação. Os desequilíbrios ou a turbação inicial de um novo estágio evolutivo, mas estaremos plenos. Não desejaremos vingança, não desejaremos cobrar daqueles que conviveram conosco fidelidade mesmo após o túmulo, porque sabemos que cada um de nós está num processo de caminhada. Estamos jornadeando e muitas vezes precisamos de auxílio, tal qual a madrasta de Eveline, que estava ali desempenhando o papel de companheira, incompreendida pelaquela mãe que no plano espiritual enfermou. Tornou-se então um espírito enfermo. Trazia o único desejo, vingança. E ali então, dentro daquela estrutura familiar, os benfeitores espirituais trabalham para que a desobsessão ocorresse. E qual a terapêutica espírita, então? Quando nós identificamos esse estado em nós mesmos, em alguém que está próximo a nós, como podemos fazer melhor? Como podemos agir para a profilaxia da obsessão, para não avançarmos nesse terreno, para que nós possamos encontrar aqueles que prejudicamos no passado com equilíbrio, para convidá-lo não ao afastamento, mas a caminhar conosco. E Emmanuel vai nos dizer no livro Pão Nosso, o tratamento de obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Portanto, nós vamos observar no Evangelho de Jesus o Mestre de todos nós, fazendo o processo da desobsessão, afastando os espíritos e, por vezes, de forma enérgica, por vezes, travando com os espíritos um diálogo um pouco mais acentuado diante da sua condição de autoridade moral. Mas Jesus já veio nos falar tanto da existência da obsessão espiritual, quanto o processo terapêutico da desobsessão espiritual. E nós vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda nos falando do processo de autodesobsessão. E ele vai nos dizer, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Está no livro Grilhões Partidos. Portanto, quando nós buscamos o centro espírita, através do diálogo fraterno, do atendimento fraterno, e nós identificamos o processo obsessivo, nós não estamos entregando ao centro espírita o tratamento. Como quem diz, resolvam, tratem a minha obsessão espiritual. Há, como diz Manuel Filomeno de Miranda, a participação ativa e efetiva daquele que está sendo obsidiado. Ivone Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, vai nos dizer, o obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante, de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Portanto, a nossa renovação diária, esse processo de transformação moral, trazido por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos no processo de autoeducação, de autodomínio, burilando a nós mesmos, o nosso mundo íntimo, nós atravessaremos o processo da autodesobsessão. Estaremos até prevenindo, porque diz Ivone Amaral Pereira, que se nós não trabalharmos o nosso mundo íntimo, o espírito obsessor se renova, porque é um espírito enfermo. E como todo espírito enfermo que somos nós, há um momento da nossa cura, da nossa libertação desses grilhões da vingança,
do egoísmo. E quando o espírito obsessor se recupera ou se autoencontra, ele segue o seu caminho. E se nós, aqui encarnados, não trabalhamos o nosso mundo íntimo, outro espírito ocupará aquele espaço. Porque identificará nos nossos ideais, nos nossos pensamentos, campo fértil para atuação. A prece. Diz Allan Kardec na obra Gênese, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Vimos o caso da jovem Evelina, rogando o auxílio do alto. Mas nós vamos encontrar também, à luz da fé raciocinada na obra O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar ou discorrer a respeito da lei de adoração. E os Espíritos vão dizer que adorar a Deus é elevar os pensamentos. E eles vão dizer também, Allan Kardec, que a prece é pensar em Deus. Portanto, nós elevamos o nosso padrão de pensamentos. Nós passamos a projetar, então, o nosso pensamento para o alto. É buscar o encontro com Deus. O encontro que Jesus nos proporcionou através desse encontro íntimo, do cultivo do amor e do perdão, da benevolência, da ação no bem. Ou seja, a prece é esse poderoso meio para demover o propósito dos espíritos obsessores. Reforma íntima. Já que as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação, é indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. Ou seja, quando eu estou trabalhando no meu mundo íntimo, as minhas imperfeições morais, eu estou trabalhando o processo da desobsessão. Passe a água fluidificada. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Portanto, há momentos em que a obsessão é tão tenaz que o espírito envolve o obsidiado nesses fluidos perniciosos, fazendo com que ele não consiga reagir. Por isso, a percepção, a vigilância daqueles mais próximos, o encaminhamento a um centro espírita para esse processo de desobsessão, para promover a elevação de pensamentos, a prece, o passe, a água fluidificada, permitindo que o espírito alcance, portanto, a lucidez. E Joana de Ângeles vai nos falar, recorre aos recursos espíritas, ora e ora sempre, para adquirir resistência contra o mal que infelizmente ainda reside em nós. Permuta a conversação enobrecida, pois que as boas palavras renovam as disposições espirituais. Utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho. Sorve um vaso de água fluidificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e, sobretudo, realiza o bom serviço. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas. Portanto, as terapêuticas espíritas estão aqui apresentadas. Quando nós observamos a dinâmica do intercâmbio mediúnico dentro das reuniões privativas do centro espírita, quando um grupo de trabalhadores que estudaram, que se prepararam para realizar uma reunião mediúnica, ali fazem o processo do diálogo, buscam esclarecer os obsessores de que as suas ações, o desejo de vingança, de perseguição, está em realidade promovendo o seu próprio mal, a sua própria perturbação, quando há esse trabalho incessante, para que os espíritos busquem outra paisagem mental, busquem compreender a necessidade do perdão.
Nós, por outro lado, que aqui estamos também trabalhando todos na palestra pública, num grupo de estudo dentro da Casa Espírita, em todas as atividades, trabalhando conjuntamente no nosso processo de desobsessão, no processo da autodesobsessão, porque estamos aqui trocando experiências, estamos aqui falando das nossas dores, das nossas angústias, das nossas aflições, estamos encontrando sempre uma palavra amiga, um gesto de fraternidade sincera, que nos promove a esperança em dias melhores. Estamos sendo convidados a todo instante à prece, a orarmos, como nos recomenda Joana de Ângeles. Estamos aqui a todo instante promovendo conversação edificante, para que o otimismo possa clarear o nosso caminho. Estamos aqui falando de fé, falando dessa realidade espiritual que nos cerca, da influência dos Espíritos na nossa existência. Estamos aqui falando da imortalidade da alma, da justiça divina. Estamos aqui promovendo o ser espiritual que somos. Para que esses irmãos que nos acompanham, aqueles que em determinado momento da nossa jornada traímos, prejudicamos, abandonamos no caminho, possam verificar em nós pessoas renovadas. Não pessoas santificadas, mas pessoas que estão buscando um esforço contínuo de transformação moral. Pessoas que estão trabalhando no bem, fazendo a caridade. E assim nós vamos, ao invés de amealhar inimigos no plano espiritual, nós estamos convidando-os a compor a nossa família, a caminhar ao nosso lado, a perceber que os nossos equívocos do passado estamos tentando hoje reparar. Estamos buscando ser pessoas diferentes. E eles assim vão perceber esse desejo sincero. Vão mudar a sua paisagem mental. Vão seguir o seu caminho, que é o mesmo que todos nós estamos buscando, de evolução e de progresso. Que possamos, então, diante do esclarecimento que a doutrina espírita nos promove, recolher esses amigos que ficaram no caminho. Em percebendo a influência espiritual, não há outro caminho. Não há caminho que faça esse afastamento abrupto. O aprisionamento, o recolhimento desses espíritos, senão o caminho do amor e do perdão. O perdão que nós direcionamos a eles através das nossas preces. O amor que nutrimos, talvez não diretamente a eles, por não percebermos, mas o amor que nutrimos a todos aqueles que cruzam os nossos passos. Quando nós tiramos do nosso mundo íntimo o desejo de ódio, de revolta, de vingança, de qualquer tipo e espécie. Quando nós ensinamos a eles que somos hoje seres melhores, em processo contínuo de evolução, buscando no Evangelho de Jesus o roteiro de todos os dias e de cada dia da nossa existência. Que Jesus nos abençoe, que Jesus permita a esses espíritos que estão conosco o auxílio, experimentarem a paz que nós, que conhecemos Jesus, já experimentamos. Agradecendo a casa pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, rogando a Jesus que nos abençoe sempre. Muito obrigado.